noite, a paz do Senhor. Meu nome é Camila Martins Sartori, eu sou do Ministério Esperança de Israel e nós daremos hoje continuidade à nossa leitura da Bíblia, a leitura do segundo livro da Bíblia chamado Êxodo. Hoje nós o finalizaremos e a nossa proposta é que nós leiamos os 66 livros da Bíblia em um ano. Hoje leremos o capítulo 38, 39 e 40. Vamos lá? Capítulo 38. O altar do holocausto. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia, de 5 côvados era o comprimento, e de 5 a largura, era quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos fez-se levantar 4 chifres, os quais formavam uma só peça com o altar, e o cobriu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, recipientes para recolher as suas cinzas e pás, e bacias, e garfos e braseiros. Todos esses utensílios de bronze os fez. Fez também para o altar uma grelha de bronze, em forma de rede, do rebordo do altar para baixo, a qual chegava até o meio do altar. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos da grelha de bronze, para nelas se meterem os varais. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de bronze. Meteu os varais nas argolas, de um lado e de outro do altar, para ser levado. Oco e de tábuas o fez. A bacia de bronze. Fez também a bacia de bronze com o seu suporte de bronze. Deu os espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. O átrio e o reposteiro. Fez também o átrio ao lado meridional, que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido, de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. De igual modo, para o lado norte havia cortinas de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Para o lado do ocidente havia cortinas de 50 côvados. As suas colunas eram 10 e as suas bases 10. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Do lado oriental, para o levante, eram as cortinas de 50 côvados. As cortinas para um lado da entrada eram de 15 côvados e as suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada do átrio, de 1, e de outro lado da entrada eram as cortinas de 15 côvados. As suas colunas eram 3 e as suas bases 3. 16. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze, os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. O reposteiro da porta do átrio era de obra de bordador, de estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O comprimento era de 20 côvados e a altura, na largura, era de 5 côvados, segundo a medida das cortinas do átrio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze, os seus ganchos eram de prata, e o revestimento das suas cabeças e as suas vergas eram de prata. Todos os pregos do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. A enumeração das coisas do tabernáculo. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, segundo por ordem de Moisés, foram contadas para o serviço dos levitas, por intermédio de Itamar, filho do sacerdote Arão. Fez Belalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés. E com ele, a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, mestre de obra, desenhista e bordador, em estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta foram 29 talentos e 730 ciclos, segundo o ciclo do santuário.
A prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Um beca por cabeça, isto é, meio ciclo, segundo o ciclo do santuário, de qualquer dos arrolados, de 20 anos para cima, que foram 603.550. Empregaram-se 100 talentos de prata para fundir-se as bases do santuário e as bases do véu. Para as 100 bases, 100 talentos, 1 talento para cada base. 2.775 ciclos fez os colchetes das colunas e cobriu as cabeças, e lhe fez as vergas. O bronze da oferta foram 70 talentos e 2.400 ciclos. Dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de bronze, e a sua grelha de bronze, e todos os utensílios do altar. E as bases do átrio ao redor, e as bases da porta do átrio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do átrio ao redor. Capítulo 39. As vestes dos sacerdotes. Fizeram também de estofa azul, púrpura e carmesim as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, e também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. De ouro batido fizeram lâminas delgadas e as cortaram em fios, para permearem entre o estofa azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino da obra de desenhista. Tinha 2 ombreiras que se ajuntavam às suas 2 extremidades e assim se uniam. O cinto de obra esmerada que estava sobre a estola sacerdotal era de obra igual, da mesma obra de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também se prepararam as pedras de ônix engastadas em ouro, trabalhadas como lavores de sinete, com os nomes dos filhos de Israel, e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também o peitoral de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Era quadrado. Duplo fizeram o peitoral, de 1 palmo era o seu comprimento, e de 1 palmo dobrado a sua largura. Colocaram nele engastes de pedra, com 4 ordens de pedra. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo era a primeira. A segunda ordem era de esmeralda, safira e diamante. E a terceira ordem era de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem era de berilo, ônix e jaspe. Eram elas guarnecidas de ouro nos seus engates. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Eram esculpidas como sinete, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. E fizeram para o peitoral correntes como cordas, de obra trançada de ouro puro. E também fizeram para o peitoral 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas extremidades do peitoral. E meteram as 2 correntes trançadas de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. As outras 2 pontas das 2 outras correntes trançadas meteram nos 2 engastes e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal, na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior oposta à estola sacerdotal. Fizeram também mais 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, por cima com uma fita azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E nunca o peitoral se separasse da estola sacerdotal, segundo o Senhor ordenara a Moisés.
Fizeram também a sobrepeliz da estola sacerdotal de obra tecida, toda de estofo azul. No meio dela havia uma abertura, era debruada como a abertura de uma saia de malha, para que se não rompesse. Em toda a orla da sobrepeliz fizeram romãs de estofo azul, carmesim e linho retorcido. Fizeram campainhas de ouro puro e as colocaram no meio das romãs, em toda a orla da sobrepeliz. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, em toda a orla da sobrepeliz, para se usar ao ministrar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e as tiaras de linho fino, e os calções de linho fino retorcido, e o cinto de linho fino retorcido, e de estofo azul, e de púrpura, e de carmesim, obra de bordador, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram a maneira de gravuras de sinete, santidade ao Senhor, e ataram-na com um cordão de estofo azul, para prender a lâmina à parte superior da mitra, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Os utensílios do tabernáculo completados. Assim, se concluiu toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram tudo, segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases, a coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e a coberta de peles finas, e o véu do reposteiro, a arca do testemunho e os seus varais, e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro de ouro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas em ordem, e todos os seus utensílios, e o azeite para a iluminação. Também o altar de ouro, e o óleo da unção, e o incenso aromático, e o reposteiro da porta da tenda. O altar de bronze e a sua grelha de bronze, e os seus varais, e todos os seus utensílios, e a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio e as suas colunas, e as suas bases, e o reposteiro para a porta do átrio, e as suas cordas, e os seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo, para a tenda da congregação. As vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos, para oficiarem como sacerdotes. Tudo segundo o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. E viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Capítulo 40. Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. Depois disse o Senhor a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Porás nele a arca do testemunho, e a cobrirás com véu. Meterás nele a mesa, e porás por ordem as coisas que estão sobre ela. Também meterás nele o candelabro, e acenderás suas lâmpadas. Porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho, e pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo. Porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo, da tenda da congregação. Porás a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encherás de água. Depois porás o átrio ao redor, e pendurarás o reposteiro à porta do átrio. E tomarás o óleo da unção, e ungirás o tabernáculo, e tudo o que nele está, e o consagrarás, com todos os seus pertences, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e consagrarás o altar, e o altar se tornará santíssimo. Então ungirás a bacia e o seu suporte, e a consagrarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Vestirás Arão
das vestes sagradas, e o ungirás e o consagrarás para que me oficie como sacerdote. Também farás chegar seus filhos e lhe vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste seu pai, para que me oficiem como sacerdotes. Sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. O tabernáculo é levantado. E tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado. Assim o fez. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e meteu nele as suas vergas, e levantou as suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs coberta da tenda por cima, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho e o pôs na arca, e meteu os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo e pendurou o véu do reposteiro, e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem os pães da proposição, perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro, defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. E preparou as lâmpadas perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também o reposteiro da porta do tabernáculo, pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encheu de água para se lavar. Nela, Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés. Quando entravam na tenda da congregação e quando se chegavam ao altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim, Moisés acabou a obra. A nuvem cobre o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Eu agradeço a tua companhia durante essa leitura, eu agradeço a vocês que têm comentado e compartilhado, e eu convido vocês amanhã, domingo, às 21 horas, a retornarmos com a leitura do livro de Levítico, o terceiro livro da Bíblia. Amém? Muito obrigada e Deus abençoe.